Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rafael. Eu sou aluno de mestrado aqui do PET. E o tema desse trabalho é resiliência urbana, análise a partir de uma regulação bibliométrica voltada ao transporte público. Ele tem autoria minha e orientação do professor Marcelino. Aqui a gente tem a divisão da apresentação, que ela segue mais ou menos a divisão do artigo. Então, a gente tem uma introdução, a gente fala um pouco depois sobre a resiliência urbana e o transporte público. Depois a gente explica um pouco a importância da bibliometria, o que consiste a bibliometria. Depois a gente explica a metodologia e, a partir dela, a gente entra nos resultados, nas discussões, considerações finais e tudo referência. Então, a primeira discussão é o que seria resiliência. Esse termo, na verdade, ele é muito utilizado na física e ele diz muito sobre a capacidade de um certo material a resistir ou se regenerar a uma solicitação. E aí, aplicado ao contexto urbano, na verdade, a resiliência urbana ela vem de uma cópia de um conceito de ecologia que veio a partir da observação das diferentes espécies de animais com a natureza. Então, ali a gente conseguiu observar quais eram as vulnerabilidades dessas espécies em relação ao ambiente que ela estava inserida. E aí, para o contexto urbano, a resiliência urbana ela se refere à capacidade do sistema urbano e todos os componentes, em escalas espaciais e temporais, de se manter ou retornar rapidamente ao funcionamento normal frente a uma ameaça. Então, a gente pegou um pouco dessa questão ambiental e trouxe para a cidade. E aí, o objetivo do trabalho seria identificar na literatura quais os principais temas abordados sobre resiliência urbana através de uma revisão bibliométrica, e esse foi o artifício. Além disso, entender como a discussão da resiliência urbana traz o sistema de transporte público e que ameaças têm sido abordadas. Com isso, é possível identificar tendências e lacunas sobre o assunto em análise. E aí, agora falando um pouco, trazendo o transporte público para a resiliência urbana e o funcionamento da cidade, o transporte público auxilia no desenvolvimento das atividades da cidade. Então, se a gente tem um transporte público ineficiente, muito provavelmente a gente vai ter algumas funções da cidade que serão afetadas. E, na verdade, isso influencia na resiliência urbana. E aí, o transporte público ele também está sujeito a diversas ameaças, e aí a gente pode destacar condições climáticas, por exemplo, se chove hoje no Rio de Janeiro, o sistema de ônibus para. Então, é muito para ver essas ameaças em relação ao transporte público. E aí tem questões de tráfego, questões de segurança pública também influenciando o transporte público. E aí aqui ele traz que a interrupção do transporte público pode ter impactos sociais, econômicos e no funcionamento da cidade como um todo, como eu falei. E aí o objetivo do trabalho seria entender o conceito de resiliência aplicado ao transporte público e compreender suas vulnerabilidades. E aí sobre a bibliometria, é uma metodologia que ela serve para uma análise de base de arquivos muito grande, e seria uma técnica quantitativa para a gente avaliar a produtividade intelectual de artigos, de autores, de periódicos, e a partir daí, seria o primeiro passo assim, da pesquisa, a gente traçar uma direção de acordo com os trabalhos que a gente já tem. E aí tem duas leis assim, em relação à bibliometria que eu achei interessante, seria a lei de Lodkin, que diz que grande parcela das publicações científicas são produzidas por uma pequena parcela de autores, e a lei de Brasford, que diz que a grande maioria dos artigos estão em um número pequeno de periódicos sobre aquele tema. E aí a gente também vai observar isso na questão da resiliência voltada ao transporte público. E aí a metodologia, a escolha da base de dados foi a Scopus, e a seleção dos termos foi resiliência e mobilidade urbana e resiliência urbana, em inglês. E os critérios era para título, resumo e palavra-chave. A partir daí, a gente teve um tratamento de dados e a gente chegou no portfólio inicial de 1.064 artigos. Para esse portfólio inicial, foi feita uma análise do ano, país, periódicos, de citação e de referência de palavras-chave, e depois foi feita uma busca direcionada dentro desse portfólio em relação ao transporte público. E aí, nessa busca direcionada, a gente achou 16 artigos, e aí, a partir de uma revisão narrativa, a gente inseriu mais 3, e chegamos a 19 artigos sobre o tema de resiliência urbana voltado ao transporte público. E aí aqui a gente consegue fazer uma análise mais direcionada em relação ao tema de cada artigo. E aí sim a gente vê as lacunas e tendências de pesquisa. Bom, como resultado da discussão, a gente tem que as publicações foram crescentes em relação aos anos, e aí no ano de 2021 a gente teve um pico de publicações. Em 2022 a gente ainda está no meio do ano, então a gente não consegue afirmar muito bem como vai ser essa tendência, mas muito provavelmente também vai fechar em alto. E a gente percebe que é um tema muito atual, e que é mais ou menos anos 2010 para frente que a gente vai começar a ter um número mais relevante de publicações. Sobre os países que mais publicam, a gente vê que tem uma concentração muito grande ali na China, Estados Unidos e o oeste da Europa, então são países
mais desenvolvidos. Isso representa uma falta aí de representatividade em relação às cidades latino-americanas, cidades em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. E o Brasil ele tem 20 publicações, então ele tem um número legal de publicações, mas ainda precisa crescer bastante, visto a dimensão do nosso país e das especificidades de cada cidade. E aqui, comprovando a lei de Bradford, realmente, a grande maioria dos artigos estão no número pequeno de periódicos. Então, aqui a gente tem 12 periódicos e esses 12 eles são responsáveis por mais de 1/3 das publicações. E aqui, comprovando também a lei de lógica, os autores com mais número de publicações, a gente tem um número muito pequeno de autores com um grande número de publicações, que seria a lei de lógica. Aqui a gente tem a rede de citação de artigos, então a gente consegue dividir essa rede em 11 clusters e os temas mais abordados pelos artigos mais citados de cada cluster seria a teoria da resiliência urbana, né, aspectos mais de discussão geral da resiliência urbana, dos seus conceitos, mudanças climáticas e sustentabilidade. Então, a gente tem um gap assim, no portfólio inicial. Esses 3 temas são os mais citados e essa publicação chama muita atenção porque ela realmente tem muitas citações e ela trata do tema da resiliência urbana levando em consideração a sustentabilidade. E ela está ali apontada com aquela setinha vermelha. Aqui a gente tem a recorrência de palavra-chave e, de novo, a gente consegue perceber que está muito direcionada à questão teórica geral e também a mudanças climáticas e sustentabilidade. Aqui a gente tem a China, teve alguns artigos sobre Covid, mas muito mais direcionados para essa área de sustentabilidade, mudanças climáticas e o conceito geral da resiliência urbana. E aí, agora, se a gente pensar no portfólio mais direcionado, onde a gente só vê os artigos voltados para o transporte público, a gente conseguiu dividir nesses 6 grupos. E aí, o primeiro grupo seria interessantes modos de transporte. Então, a gente vê, por exemplo, a questão da integração física, a influência e o impacto dos modos de transporte na cidade. E aí, desses 19 artigos, a gente conseguiu enquadrar nesse tema com 9 artigos. E a interação entre o espaço urbano e os transportes seria o funcionamento da cidade e os modos de transporte disponíveis na cidade, questões de engarrafamentos e tal. A gente conseguiria enquadrar 7 desses 19 artigos. E aí, mudanças climáticas e desastres naturais. Seria questão de inundações, furacões, e a gente conseguiu enquadrar 3 artigos. Crise energética seria falta de combustível, de algum tipo de combustível, ou mudança na malha energética do país, a gente conseguiu enquadrar 1. E aí, questões socioeconômicas, a gente tem questão de políticas tarifárias, dificuldade de pagamento de tarifa, a gente conseguiu enquadrar em 4 artigos desses 19, e questões de saúde pública, a gente vê aí questão de doenças, como, por exemplo, Covid-19, desses 7, acho que 5 falam sobre Covid, e aí tem também a questão de acessibilidade, né, do acesso de pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção ao transporte público. A gente conseguiu enquadrar desses 19, 7 artigos. Então, assim, num universo de 1.064 artigos, quando a gente coloca o transporte público na discussão, né, como centro da discussão da resiliência urbana, ela só está disponível em 19 desses artigos. E aí, as considerações finais. A gente consegue perceber que houve um aumento de publicações sobre resiliência urbana nos últimos anos. A gente ainda tem uma concentração de publicações em países desenvolvidos, então a gente sempre sente uma falta desse contexto de cidades em desenvolvimento, cidades subdesenvolvidas, que realmente é um contexto completamente diferente de Europa, Estados Unidos. A maioria dos artigos ainda trata muitas questões teóricas sobre resiliência urbana. Existe uma discussão muito grande ainda sobre os conceitos da resiliência urbana, e ainda com um viés mais direcionado para a mudança climática e sustentabilidade. E aqui um dado interessante aqui sobre o transporte público. 11 daqueles 16 artigos foram publicados a partir de 2020, então existe uma tendência de crescimento aí ainda muito pequena, mas existe uma tendência de crescimento a colocar o transporte público dentro do tema da resiliência urbana. E aqui os temas mais abordados, quando a gente fala do portfólio do transporte público, foram a interação entre os modos de transporte, a interação com o espaço urbano e questões envolvendo a Covid-19. E aí, como sugestão de trabalhos futuros, a gente tem uma pesquisa sobre outras ameaças que o transporte público ele pode sofrer. Aí aqui em destaque eu coloquei a violência urbana. Não foi encontrado nenhum artigo nessa pesquisa sobre violência urbana dentro do contexto da resiliência urbana.
e aí dar continuidade também a esse trabalho com termos mais práticos da abordagem de resiliência urbana e seus diferentes temas. Essas são referências do artigo. Agradeço a atenção.